Olá, pessoas, tudo bem? Espero que sim. Ainda mais depois do sucesso da avaliação da disciplina de Filosofia, Cultura e Sustentabilidade do curso da modalidade à distância da UFPEL. As avaliações já passei as notas para o Cobalto, já foram publicadas, vocês já devem ter recebido a notificação. Eu estou muito satisfeita com o resultado, com a sequência de 10. Muitos 10. Que bom, vocês merecem. Conhecimento é tudo. Inclusive, ali eu observei assim que até estudantes que nunca fizeram nenhum contato comigo, nem via fórum, nem na webconf, porque as pessoas são sempre as mesmas, então, na minha mente, eu tenho um determinado grupo de estudantes e hoje ao passar as notas para o Cobalto, eu estava vendo como tem estudantes que eu conheço só de nome e que também são alunos 10. Que bom, são alunos 10. Não participam de fórum, não participam de webconf, mas na hora da avaliação são 10. Parabéns, gente, parabéns. E que bom. Enfim, já botei as notas, já publiquei, tá? Mas falando nisso, em aluno nota 10, eu até queria comentar com vocês, talvez vocês já saibam, né, que o MEC não está mais permitindo, liberando os cursos de licenciatura 100% EAD. Isso não vai mais acontecer. Eles não vão poder mais, talvez vocês sejam uma das últimas licenciaturas totalmente na modalidade à distância, tá? Agora, eles vão ter que ser semipresenciais. E o porquê disso, não sei se vocês viram a matéria, mas o porquê disso é o baixo resultado, né, das provas do ENAD, dos estudantes dos cursos de EAD, em EAD, 100% EAD. Mas certamente vocês se saíram bem, porque vocês são alunos nota 10. Então, eu não sei qual é o resultado do ENAD de vocês, mas certamente vocês se saíram muito bem. Mas, enfim, a média nacional dos estudantes de EAD no ENAD foi muito baixa, e o MEC não permite mais agora os cursos 100% nesta modalidade. Mas, enfim, vamos ao que interessa, tá? Já notas publicadas, depois nós temos a nossa prova presencial. Eu não sei ainda como é que está a situação de verbas do curso, essa coisa toda, mas se for possível, eu ao menos vou me deslocar para algum polo, aplicar a prova presencial, tá? E, de repente, até posso conhecer algum aluno que eu ainda não conheço, eu conheço alguns, mas pessoalmente tem muita gente ali, como eu estava vendo hoje, ali na relação de estudantes, que realmente eu não tive nenhum contato com esses meus alunos. Enfim, será um prazer conhecê-los. Hoje, pessoal, na nossa 11ª videoaula, nós vamos falar um pouquinho sobre a crítica indígena ao modelo civilizatório, a separação entre humanidade e natureza. Mas antes eu vou voltar ali no que eu estava falando ali, bem informal, assim, com vocês. Ontem teve o concurso da Secretaria de Educação de Santa Catarina, e na prova de filosofia caíram questões sobre Habermas e sobre o Krenak. Então, nós estamos bem atualizados, né? Porque a Secretaria de Educação de Santa Catarina trabalhou na prova, né? Entre outros, claro. Caiu questões sobre Paulo Freire, sobre Nietzsche, sobre Habermas, sobre Krenak, né? Sobre Agostinho, enfim, mas eu fiquei bem satisfeita de saber. Pessoal, então, trabalhando então essa crítica indígena ao modelo civilizatório, que faz essa separação entre a humanidade e a natureza, nós podemos dizer que a crise ecológica contemporânea, ela tornou evidente, assim, o esgotamento de um modelo civilizatório, tá?
fundamentado na exploração ilimitada da natureza, no crescimento econômico contínuo e na separação radical, então, entre a humanidade e o mundo natural. O avanço dessas mudanças climáticas, da destruição dos biomas, como já falei em outros momentos, diversas vezes, né, essa destruição dos biomas, da contaminação das águas, da perda da biodiversidade, revela que a racionalidade moderna, construída a partir, então, da centralidade do ser humano e da dominação técnica da natureza, produz essas profundas consequências sociais, ambientais e existenciais. Fazendo um parêntese aqui, não sei se vocês ficaram sabendo, acredito que sim, porque muitos de vocês são da região metropolitana de Porto Alegre, da contaminação da água em Porto Alegre, inclusive por uma bactéria bem resistente, né, e que o que vocês acham, como isso foi parar na água em Porto Alegre? Quais são, isso são os resultados das nossas ações, não é? Se nós analisarmos essa bactéria, essa poluição da água em Porto Alegre, que surge essa bactéria bem resistente e bem difícil de ser combatida, ela não surge do nada. São as nossas ações que causam isso, né? Então, é essa destruição, né, essa que nós, humanos causamos. Enfim, parei aonde? Deixa eu ver aqui. Bom, então, assim, ó, nesse contexto todo que nós estamos falando, tá, os povos indígenas, eles têm ocupado um lugar central nos debates filosóficos, políticos e ambientais, é claro. Suas cosmologias, elas oferecem perspectivas alternativas para compreender, então, a relação entre humanidade e natureza. E a crítica indígena ao modelo civilizatório moderno, ela não se limita à denúncia da destruição ambiental, tá? Ela questiona fundamentos ontológicos, epistemológicos e éticos da modernidade ocidental. E para diversos pensadores indígenas, como o Ailton Krenak, como o David Copenauer, como o Daniel, deixa eu ver meu texto aqui, Daniel Munduruku, e outros intelectuais originários, a civilização ocidental, ela consolidou uma ruptura, tá, artificial entre os seres humanos e a Terra. E essa separação permitiu que a natureza fosse reduzida a recurso econômico, objeto de apropriação ou uma mercadoria. E, ao mesmo tempo, então, contribuiu para o enfraquecimento dos vínculos comunitários, tá? Espirituais e simbólicos também, que tradicionalmente conectavam os seres humanos ao território, da onde se está, onde se vive. E a modernidade ocidental, ela construiu uma visão dualista do mundo. Desde o pensamento cartesiano, né, lá do Descartes, a natureza passou a ser concebida, então, como matéria inerte e exterior ao sujeito humano. O ser humano, né, foi elevado à condição de centro, tá, da racionalidade e da história, enquanto que o restante dos seres vivos, tá, da vida, o restante da vida foi transformado em objeto de controle, de manipulação e de retorno, valor, tá, lucro. Então, essa lógica que se consolidou no desenvolvimento, né, do capitalismo industrial, na colonização dos povos indígenas e na expansão global desse paradigma do progresso. Em contrapartida, as cosmologias indígenas, elas defendem uma visão relacional da existência, tá? Segundo a qual os seres humanos, animais, os rios, as montanhas, as florestas, elas fazem parte de um mesmo sistema, de uma mesma comunidade de vida. E a crítica indígena assume, nesse sentido, um caráter profundamente filosófico. A crítica indígena vem propor uma revisão da própria ideia de humanidade.
E em vez de compreender assim, o ser humano como dominador da natureza, os indígenas, eles enfatizam a interdependência, tá? Entre todos os seres vivos deste planeta. E nessa perspectiva, a Terra não é um objeto exterior, mas é uma entidade viva, tá? Da qual os seres humanos fazem parte, claro, desse sistema, desse ecossistema. Então, o território não representa apenas um espaço econômico, ele constitui memória, ele constitui ancestralidade, espiritualidade e condição de existência. E essa existência é coletiva, e é coletiva não só entre humanos, mas entre seres vivos, tá? E, além disso, a crítica indígena denuncia que o modelo civilizatório moderno está associado à colonialidade do poder e do saber. O processo colonial, ele não desistiu apenas não, aliás, desculpa, o processo colonial, ele não destruiu apenas territórios e populações. O processo colonial, ele deslegitimou formas ocidentais do conhecimento, tá? As cosmologias indígenas, elas foram frequentemente tratadas como mitologia, superstição, tá? Ou até como um atraso cultural. Mas, entretanto, diante da crise ambiental global, essas epistemologias, elas têm ganhado, então, crescente reconhecimento como alternativas, tá? Alternativas capazes de contribuir para novos modos de pensar a humanidade e a natureza, e a relação entre essa dualidade. Então, esse texto, né, que elaborado aqui para esta aula, ele analisa essa crítica indígena, tá, ao modelo civilizatório, civilizatório moderno. Então, especialmente no que se refere à separação entre a humanidade e a natureza, e por que disso? Inicialmente são discutidas as bases, tá, filosóficas dessa racionalidade moderna e a sua relação com a dominação da natureza. Mas, em seguida, serão também pensadas ou apresentadas as principais contribuições das cosmologias indígenas para a construção de uma visão relacional do mundo, uma nova visão. Para nós, no caso, homens brancos, uma nova visão. Então, nós podemos dizer que a separação entre humanidade e natureza, ela constitui um dos pilares centrais da modernidade ocidental. E esse processo possui raízes filosóficas profundas, tá? Especialmente no racionalismo europeu dos séculos 17 e 18. O pensamento do Descartes exerceu uma influência enorme na consolidação de uma visão dualista, tá, da realidade, ao distinguir radicalmente mente e corpo, sujeito e objeto. Então, Descartes, ele contribuiu para a formação de uma concepção segundo o qual a natureza seria um mecanismo passível de controle, tá? De controle científico e de exploração ilimitada, uma exploração técnica ilimitada. Então, a ciência moderna, ela consolidou essa perspectiva. E ao desenvolver métodos, né, voltados para a quantificação da vida, a previsão e o domínio dos fenômenos naturais. Um outro filósofo também, que é o Bacon, né, que ele defendia que o conhecimento científico deveria permitir ao ser humano submeter a natureza aos interesses dos homens, né, do ser humano. Nunca se pensou nos outros seres vivos desse planeta não humanos como iguais? Não. Como seres vivos, né? Não. Se pensava no ser humano, no domínio da natureza, do planeta, através deste ser humano, deste centralizado. Então, a Revolução Industrial, ela ampliou essa lógica, tá? Ela amplia essa lógica,
ao transformar rios, florestas, territórios, tá, em fontes de matéria-prima, para o crescimento econômico. Tudo bem até então, desde que essa exploração ou essa materialização se desse de forma controlada, né? Mas não é assim que acontece, é uma exploração sem limites que hoje resulta nisso tudo que nós estamos vivendo. Inclusive, agora, temos a notícia de que até setembro vai chegar o El Niño, muito devastador, segundo os meteorologistas. Tomara que eles errem, mas é bem difícil, né, deles errarem, porque da outra, em 2024, eles deram a previsão e foi exatamente o que aconteceu. Estejamos preparados, salve-se quem puder. Enfim, só um desabafo, tá? Bom, então a natureza, nesse contexto, deixou de ser compreendida como um espaço sagrado ou comunitário, né, como é para os indígenas, e passou a ser reduzida à condição de recurso, né, de lucro, de exploração. E a expansão do capitalismo, isso intensificou ainda mais a separação entre humanidade e natureza, com certeza, né? O Marx já identificava que o capitalismo promovia um metabolismo rompido entre seres humanos e terra, uma vez que a lógica da acumulação ilimitada destruía os ciclos naturais da vida. Então, uma vez que a lógica da acumulação ilimitada destruía, vamos passar este verbo para o presente. Uma vez que a lógica da acumulação ilimitada destrói os ciclos naturais da vida. Então, contudo, estou atualizando Marx, tá? Contudo, para os povos indígenas, gente, essa ruptura, ela não representa apenas uma crise econômica ou ecológica, mas sim uma crise espiritual e civilizatória. E eles estão cobertos de razão, né? É uma crise civilizatória, sem dúvidas. E a colonização da América também foi decisiva para a consolidação dessa lógica. Os povos indígenas, eles foram vistos pelos colonizadores como obstáculos, né, ao progresso e à civilização. Não foi à toa que eles quase foram exterminados, né? Vocês sabem disso. E eles eram os donos dessas terras. Eles são os nossos originários. Eram eles que estavam aqui. Como eu costumo dizer para os meus alunos, quando eu estou em sala de aula com os pequenos, estava, porque faz bastante tempo que eu me afastei da sala de aula com os pequenos, eu sempre dizia, não se descobre algo que tem dono. Ninguém chega na casa de ninguém dizendo assim, essa casa é minha, você saia que a casa é minha. Esse exemplo bobinho que eu uso para eles entenderem que o Brasil não foi descoberto, ele foi invadido. Então, assim, os indígenas, que eram os nossos originários, eles quase foram exterminados, né? Bom, com seus modos de vida comunitário, com as suas relações espirituais com a natureza, eles eram considerados, então, incompatíveis com o projeto colonial europeu que estava chegando, invadindo aqui. E assim, a exploração da natureza, ela esteve diretamente associada à exploração dos corpos indígenas e à destruição das suas culturas. E aí, o filósofo Henrique Dussel, tá, que vocês já devem ter passado por ele em algum momento do curso, já que estamos nos formando, né, gente? Ele argumenta que a modernidade europeia ela foi construída simultaneamente à colonização da América. Então, o progresso europeu dependeu da exploração dos territórios, da escravização dos povos e da imposição de uma visão eurocêntrica do mundo. E eu sempre costumo dizer, e é em cima dessa visão eurocêntrica do mundo que a educação nesse país se construiu. E como é difícil de desconstruir esse pensamento eurocentrado na nossa sociedade. Desconstruir e construir novamente, com visões a partir desse lugar, da nossa cultura. E, claro, não descartando a cultura europeia, porque ela faz parte da construção do povo brasileiro, do povo latino.
Bom, dessa forma, a separação entre a humanidade e a natureza, ela está vinculada à própria lógica colonial de modernidade. Então, a crítica indígena, ela evidencia essa racionalidade moderna, tá? Evidencia que essa racionalidade moderna produz uma visão antropocêntrica da existência, com certeza, tá? O ser humano, ele é concebido como centro absoluto da realidade, enquanto os demais seres vivos, como eu já estava falando antes, né, eles são reduzidos à condição de objetos, subordinados a estes seres humanos, tá? Aos interesses desses seres humanos. E essa lógica, ela legitimou esse avanço do agronegócio predatório sem limites, da mineração sem limites, tá? Pesquisem lá o que é lá a Chapada Diamantina, lá na Bahia, a exploração sem limites, tá? Que mata, que devasta, que destrói em larga escala. E isso não é lá atrás, é agora, tá? Então, ao mesmo tempo, esse individualismo moderno contribuiu para o enfraquecimento das relações comunitárias. A natureza passa a ser percebida de forma fragmentada e utilitária, desconectada das dimensões culturais, espirituais e simbólicas da vida, principalmente para os povos originários. Então, para esses indígenas, a fragmentação revela uma profunda doença, uma patologia social, uma doença civilizatória. Eles não conseguem entender a relação dos seres humanos, dos homens brancos, né, ou não indígenas, com a natureza. Essa relação que depreda, que destrói, eles não conseguem entender isso, eles fazem uma crítica muito forte nesse sentido, e eles estão muito certos, né? A gente não tem como dizer que não. Bom, as cosmologias indígenas, elas oferecem, então, perspectiva radicalmente distinta daquela produzida pela modernidade ocidental, a qual nós estamos inseridos, ou nos inseríamos. Em vez da separação entre humanidade e natureza, os originários, eles defendem a compreensão racional e relacional da vida. E nessa visão, humanos, animais, rios, florestas, né, espíritos, fazem parte da mesma rede de existência, eles não fazem essa separação, essa distinção. E para muitos dos indígenas, a terra não é uma propriedade privada, nem simples recurso econômico. A terra é concebida como mãe, exatamente. A terra é mãe e ela é de todos. Todos têm direito a essa terra. É uma entidade viva num espaço sagrado, tá? Ou é um espaço sagrado. E ela é concebida, assim, como uma mãe para os povos indígenas, tá? Essa relação com o território, na perspectiva indígena, ela envolve dimensões espirituais, afetivas, coletivas, tá? E um conhecimento bastante amplo. O território é memória ancestral para eles, é condição de sobrevivência e é o fundamento da identidade comunitária. Então, aqui, o Ailton Krenak, ele critica a ideia moderna de humanidade universal baseada na separação, tá, em relação à Terra. E segundo o Krenak, a civilização ocidental, ela criou uma humanidade artificialmente desconhecida da natureza. Tá? Em suas reflexões, o Krenak afirma que o ser humano moderno passou a viver como se estivesse fora do planeta, tá? Consumindo a Terra sem reconhecer a sua dependência em relação aos ciclos da vida. Bom, as cosmologias indígenas, então, elas elas compreendem os seres humanos como parte integrante da natureza. Então, não existe uma oposição absoluta entre cultura e natureza, não existe uma oposição, tá, entre esses dois espaços.
animais, as plantas, os rios, elas podem possuir agência espiritualidade e formas próprias de existência. Tá? Essa perspectiva rompe com o antropocentrismo moderno e aproxima-se, então, das concepções ecocêntricas e biocêntricas. Ecocêntricas e biocêntricas. Lá no nosso fórum, vamos conversar sobre estes conceitos. Concepções ecocêntricas e biocêntricas. O que são? Até lá!